Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que a paz de Deus esteja na vida de vocês, assim como nas nossas vidas aqui, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acreditam que um trabalho espiritual possa atingir a sua família? Possa atingir a sua saúde, a sua vida financeira, possa atingir a sua vida emocional, espiritual? Você acredita que alguém possa fazer um trabalho para prejudicar você e que isso possa chegar até você e que isso vai acontecer com você? E que realmente você já viu alguém que tenha passado por essa situação, que o mal tem chegado até a casa, até a família, através de um trabalho espiritual que alguém fez contra você? Como é a espiritualidade para você? Ela existe? Vai respondendo para mim. Nós vamos falar hoje sobre esse assunto, mas antes eu quero te pedir que compartilhe. Se não for inscrito, inscreva-se, curta se você gostar, tá bom? Para que a gente possa alcançar pessoas que podem estar com um monte de dúvidas e sem entender o que está acontecendo na vida deles. Então você acredita que isso pode acontecer na sua vida? Fala aí. E nós vamos passar para o vídeo. Vamos lá? Nós estamos aqui agora para meditar mesmo, com seriedade nesse assunto. Tá, gente? Porque tem muita gente que fala, eu não tenho medo de que alguém faça algum trabalho espiritual contra mim, eu não tenho medo de macumba, eu não tenho medo de nada disso. Aí a gente vai aqui pela Bíblia, né? Isso existe ou isso não existe? Isso é só uma invenção? Ou isso é da cabeça das pessoas? Isso é da emoção, do emocional, né, da doença mental? É isso que acontece na cabeça de quem acredita nisso? Bom, gente, nós temos que começar dizendo que existe o bem e o mal. Isso aí todos nós concordamos ou não? Eu creio que todo mundo concorda com isso, né? Até quem diz que não acredita em Deus, nem no inimigo, nem que ele existe, nem que Deus existe. Eu acho que todos vão concordar que existe o bem e o mal, porque todos já foram atingidos pelo mal e já foram abençoados na parte boa, né? Pelo bem. Partindo desse pressuposto, então vamos lá. Salmo 109, 17. Diz o salmista que alguém amou a maldição e não desejou a bênção. Se alguém amou a maldição e não desejou a bênção, é porque existe bênção e maldição. Então, a gente sabe que para conseguir a bênção, a gente tem que estar do lado de quem nos ama e quer nos abençoar, que é Deus, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós sabemos que a bênção só vem de lá, né? E nós sabemos que se a gente escolhe a maldição, e escolher a maldição é não escolher a bênção, porque ou você escolhe uma coisa ou você escolhe outra, né? Não existe neutralidade, no caso, na vida espiritual. Se você não escolheu a bênção, o que você escolheu? A maldição. Então, Salmos aqui já está registrado sobre isso, sobre quem escolhe a bênção e quem escolhe a maldição. Se você quiser conferir, vai lá, pega sua Bíblia, vou te esperar. Pega lá. Então, nós vamos também em Gálatas. Se você já está com sua Bíblia, abre aí, tá? Vamos em Gálatas 3, 10, que diz assim: se Cristo se fez maldição na cruz,
para que a bênção da salvação chegasse aos não-judeus, que somos nós, né? Através da fé em Jesus, as maldições têm que bater em nós e voltar, né? É ou não é? Se nós realmente temos comunhão com Cristo, então as maldições elas podem até ser jogadas, mas elas têm que bater e voltar, porque elas não vão ter acesso à nossa vida. E será que vai ter acesso aos nossos filhos, à nossa família, ao nosso seio familiar? Pode sim. A maldição pode ter acesso a eles, desde que eles não estejam dentro da bênção, que é Deus, que é o Espírito de Deus na vida, que é estar cheio de Deus, que é estar ungido por Deus, que é estar... A Bíblia diz também em Salmos que o Senhor coloca um anjo ao nosso redor, ao redor daqueles que o temem. Não é só daqueles que acreditam que Deus existe, é daqueles que o temem. Porque acreditar que Deus existe, até o demônio crê, mas não obedece. Então é daqueles que temem a Deus, ok? Então, lá em Gálatas a gente viu, né? Se nós formos fiéis a Deus, vai chegar, do mesmo jeito que chegar, vai voltar. Aí nós vamos lá em Jó, né? Jó 1:6 em diante. Tá? Você pode ler, tá? Um bom pedaço de Jó. No Jó, primeiro de Jó, né? Primeiro capítulo. O inimigo não pode tocar em nós sem a permissão de Deus. Nós quem? Todos cristãos? Não. Por quê? Porque ter nome de cristão não significa que nós realmente somos fiéis. Se nós dermos uma brecha para o inimigo, ele vai chegar, ele vai alcançar. A maldição pode chegar até você, se você não está coberto no precioso sangue de Jesus, que é o que a gente pede todos os dias. Senhor Jesus, me cubra com teu sangue. A gente também pede pelos nossos filhos. Senhor Jesus, é um sinal, não é um sangue literal, mas é o sinal do sangue de Jesus, que o inimigo respeita. Ele respeita o nome do Senhor Jesus, porque ele sabe que ele é menos, que ele é menor, que ele não dá conta de lutar contra. Então, nós vemos o caso de Jó. O caso de Jó, ele só tocou em Jó, tocou nos filhos de Jó, tirou os filhos dele, matou todos, tirou os bens dele, que Jó era muito rico, só que ele era fiel. Aí no caso, Deus falou para ele não tocar na vida de Jó, não permitiu que ele tocasse na vida de Jó, e ele não pôde tocar na vida de Jó, porque ele pôde tocar na vida dos filhos de Jó, mas ele não teve alcance. Então, a mesma coisa é a magia negra, é a macumbaria, é a pessoa ir num centro fazer o mal, mandar o mal para você, para nós. Só que assim, só vai chegar aquilo que Deus permitir. Talvez Deus permita alguma coisa para que a gente possa aprender mais, para que a gente possa amadurecer, né? Para que a gente possa ir para a glória do nome do Senhor, para que todos vejam o que o Senhor vai fazer no final. O que o Senhor vai resolver, que todo mundo dizia que não tinha jeito. Não é isso? Os amigos de Jó diziam, não tem mais jeito, você pecou contra Deus, né? Julgavam, como julga cada um de nós também, né? Isso é porque você pecou, você merecia. Até a mulher de Jó falou, amaldiçoa seu Deus e morre, isso não tem mais jeito. Só que ele falou, eu sei que o meu Redentor vive. E se eu recebi o bem, por que eu não vou receber o mal que ele permite? Então, aí está a diferença, né? Aí a gente tem aquele costume de dobrar os joelhos e ficar pedindo. Deus, proteja a vida dos meus filhos, dos meus pais, dos meus irmãos, das minhas irmãs. E a gente começa a interceder, né? E muitas vezes, que já era para o inimigo, já era para algum espírito de treva ter ido lá e destruído a vida deles, isso não aconteceu. Por quê?
por causa das orações, por causa da intercessão. Só que vai chegar um momento em que Deus fala, até aqui foi. E Deus dá uma chance. Aí Deus ainda dá uma chance. Aí Deus dá uma chance, que seja no sofrimento, que seja de alguma forma, que seja Deus permitir que a maldição acompanhe aquela pessoa, aquele ente querido. De alguma forma Deus permite para que aquela pessoa chegue e diga, Senhor, me perdoe, eu estou aqui de volta. Ou então, eis-me aqui, eu nunca te reconheci, mas aqui estou eu me entrego ao Senhor. E eu creio de todo o meu coração, que o crente que é fiel ao Senhor, que o servo fiel, ele está de joelho dobrado, e que o Senhor, de uma forma ou de outra, né, na bênção ou na tristeza, na maldição, onde quer que seja, um dia Deus vai trazer cada um daqueles que nós estamos intercedendo. Porque nós estamos intercedendo dessa forma, da forma certa. A Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos porque nós não sabemos pedir. Quer dizer, a gente quer que Deus resolva do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, da forma que a gente quer. Eu já me peguei a fazer isso muitas vezes. Jesus, mas não deixa tal pessoa sofrer, não. Deus, mas coloca a tua mão. Então, assim, hoje a gente tem que aprender a orar, tem que falar, Deus, salva as almas. O Senhor sabe como fazer, eu não preciso ensinar o Senhor a fazer. O Senhor conhece cada estrutura, cada um, sabe tratar com cada um segundo a estrutura dele. Não é verdade? Então, gente, nós estamos vendo aqui, e eu já vi casos, e eu vou dizer para vocês, já vi casos de contarem e de eu ver com meus próprios olhos pessoas que foram amaldiçoadas. Por exemplo, um homem foi amaldiçoado por uma ex que ele deixou, e ela disse, você nunca mais terá uma companheira, você nunca mais se casará. E essa pessoa morreu com mais de 90 anos, sozinho, tentando ter alguém sempre, e morreu solteiro mesmo, sem se casar. Mesmo que tenha tido algumas pessoas, mas nada deu certo. Por quê? Porque essa pessoa estava debaixo de maldição. E ele não quis se render totalmente. Dizer, Deus, olha, faz, o Senhor é meu Senhor, faz o que quiser da minha vida, mas eu estou aqui, estou esperando e vou obedecer. E às vezes a pessoa é cristã, às vezes a pessoa diz que é cristã, mas ele não obedece. Então, Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele, de ser fiel, de aceitar. Nós temos que aceitar Deus comandar a nossa vida e não a religião. A religião é boa, nós temos que ter para ajudar um outro, para conseguir chegar diante de Deus, um ensinando o outro, um ajudando o outro. E também porque Jesus disse que aquele que não tomar da santa ceia dele não vai fazer parte do reino dele. Aquele que não estiver em comunhão com os irmãos e com ele, porque Jesus é a cabeça e nós somos corpo, então cada um é um membro do corpo de Cristo, então nós devemos estar ali, até porque aperfeiçoa ali o nosso caráter, aperfeiçoa a nossa vida, tendo paciência com os irmãos, amando os irmãos, a gente aprende o que é amar juntamente com eles. É boa a religião, só que assim, nós não devemos ficar nisso. Nós precisamos ver o que Deus realmente quer de nós, de cada um de nós. E com certeza, com cada um de nós Ele trata diferente. E aí nós vimos aqui também em Gênesis, aliás em João, né, capítulo 9, 2 e 3, que teve um moço que nasceu cego. E aí os discípulos falaram para Jesus assim, Jesus, por que ele nasceu cego? Foi o pai dele que pecou ou foi ele que pecou? Aí Jesus disse assim, não, ninguém pecou. Não é porque alguém pecou. Eles sim, podem ter pecado, mas não é por isso.
é para a glória de Deus. É porque naquele momento Jesus iria curar aquele cego e o Senhor, o nome de Deus ia ser glorificado. E era isso que estava previsto desde o início. E que às vezes nós humanos não entendemos. Também chegou aquele homem endemoniado, né? Que totalmente endemoniado e que chegou falando: Jesus, você vem aqui para nos atacar, não sei o quê, papá. E aí Jesus expulsou os demônios dele e ele pediu para entrar na manada de porcos. E por isso Jesus foi até perseguido, porque os porcos se jogaram no mar e se mataram, né? E na água e se mataram. Então assim, Deus, ele libertou aquele homem na hora. Ele andava nu no cemitério. As pessoas falam que era louco, mas não era louco. Ele tinha demônios. Então muita gente fala: mas eu não estou aí andando nu, não estou fazendo isso, aquilo, né? Não estou prejudicando ninguém e tal. Muitas vezes a gente pensa assim. Gente, eu também pensava assim. Eu também achava, eu sou religiosa, eu estou bem, eu nunca matei, nunca roubei, nunca desejei mal para os outros, papapá. Essa é a história que a gente tem. Mas eu posso dizer com toda certeza para você, com a experiência que eu tenho hoje, que tinha demônios na minha vida, me influenciando, me fazendo tanto errar quanto sofrer. Era muita coisa, as maldições que vêm lá de trás, de quando a gente é criança, de quando a gente é adolescente, que muita gente lança maldição, ou por inveja do que você é, porque nem é pelo que as pessoas têm inveja e maldade pelo que a pessoa é. E aí, o inimigo sabe que Deus tem um plano lá na frente com a gente, e aí o inimigo usa. E as pessoas dão brecha, e as pessoas começam a maldizer, a jogar maldição, ou a fazer trabalhos contra aquela pessoa para ver ela na lama. Mas quando aquela pessoa se entrega a Jesus, ela começa um plano, ela começa um processo de libertação, que para a honra e glória do Senhor, Ele me concedeu esse processo de libertação. Através também, não só do Espírito Santo que age, mas através de pessoas da igreja, de pessoas da minha igreja, onde eu me entreguei totalmente para o Senhor. E comecei a estudar a palavra, e através ali das pessoas ajudar, intercessão, ensino. E o Espírito Santo foi trabalhando, porque é um processo. Muita gente às vezes fala: eu fiquei liberto na mesma hora dos vícios, da maldição, mas muitos é um processo. Então nós devemos entender isso. Mas eu vou ficar preocupado com alguém que fez isso ou que lançou maldição sobre mim? Não se preocupe, mas se preocupe em buscar a presença de Deus. Porque quando você tem a presença de Deus, o mal não consegue te alcançar, não consegue te matar, não consegue fazer maiores danos. Talvez Deus permita alguma coisa para você aprender, para lá na frente você ensinar alguém. Mas não acontece aquilo que o inimigo quer fazer. Em Gênesis 3, de 1 a 9, a desobediência traz maldição. Então, a primeira macumba quem faz é a pessoa mesma. Quem faz para si própria é a desobediência. Começou lá em Gênesis, começou lá com Adão e Eva. A desobediência trouxe maldição. Quando eles acabaram de desobedecer a Deus, eles descobriram que estavam nus. E eles começaram a fazer roupa para cobrir. Porque antes eles não sabiam. Porque eles eram inocentes. É como uma criança inocente completamente. Então ele começou a entrar a maldade humana. Por que hoje a gente tem que se vestir, se cobrir? Porque a maldade humana não é por Deus, não é por causa de Deus. Deus vai me ver sem roupa. Não. Deus conhece o nosso corpo inteirinho, foi Ele que fez. Só que Ele impôs regras através da igreja, através dos seus profetas. Para quê? Para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio bem.
Então, quando alguém chegou, fala assim, mas eu não tenho medo, pode mandar que em nome de Jesus, sim, é poderoso. Mas para você usá-lo, você também tem que estar em comunhão, do lado dele. E nem sempre você só obedecendo, estando em comunhão, o demônio vai sair daquela pessoa. Porque existe a possessão e existe a influência. Muitos não estão possessos, mas estão sendo influenciados. Outros estão possessos, mas não se manifestam. Que muitas vezes está se tratando, achando que é uma doença mental. Não que não exista doenças mentais. Mas muitas vezes não é uma doença mental. Então, às vezes não se manifesta. Mas a pessoa está em influência e a pessoa está obedecendo tudo o que ele quer. Aí, eu me lembrei de um moço que foi lá pedir a Jesus, pedir aos discípulos, para expulsar o demônio, que estava lá, um parente. E aí, os discípulos não conseguiram. E aí a pessoa foi até Jesus e disse, os discípulos não conseguiram tirar o demônio. E depois os discípulos perguntaram para Jesus, por que nós não conseguimos? Porque Jesus libertou a pessoa. E ele disse, é porque existe castas que é só com jejum e oração. Muito jejum e oração precisamos ter para enfrentar certas castas. E você que ainda não tem essa experiência, eu já tive essa experiência. Sem pensar, sem querer, no início da minha fé, de dar de cara com o demônio entrando em uma jovem. E pela misericórdia de Deus, nós, com toda a nossa fé e confiança ali, nós clamamos pelo nome de Jesus. E ele teve que ir embora. Ele deu trabalho, mas foi. Aquela moça ficou liberta para a honra e para a glória do Senhor. E assim vários e vários. Então, muitas vezes, existe trabalho que a própria pessoa faz. A própria pessoa abre brecha para o inimigo fazer. E colocar a maldição do vício, a maldição da prostituição, a maldição da impureza do corpo, a maldição qualquer tipo de vício que prende a pessoa junto com o inimigo e a pessoa não consegue ir lá servir ao Senhor. E é isso que ele quer. E é isso que ele quer. E muitas vezes, e a maioria das vezes, as pessoas trazem também no seu DNA, porque existe na Bíblia, quando Deus diz sobre a maldição que vem da terceira até a quarta geração. Às vezes, nós quebramos essa maldição quando entregamos nossa vida para o Senhor Jesus. Mas muitos parentes nossos não conseguem porque não entregam 100%. E muitos dos nossos descendentes não conseguem também porque não se entregam. Então, salvação não é herdada. Não se pode herdar. Herda-se bênçãos, sim, heranças, mas salvação não. A salvação é individual. Então, cada um dará conta de si mesmo a Deus. E Deus tratará com cada um segundo a vontade dEle, a forma dEle e a hora dEle. Então, meus queridos e minhas queridas, prestem bem atenção. Como que nós devemos fazer? Como que nós devemos fazer para poder restituir, para poder conseguir que o Senhor coloque um anjo ao nosso redor, nos protegendo, que o Senhor coloque o Espírito Santo dele na vida da gente para a gente sair de situações, para a gente não abrir brecha para o inimigo nos levar à maldição eterna. Nós devemos reconhecer que nada somos, que somos falhos, cheios de defeito e que nós precisamos que Ele seja o nosso dono. Então aí vai, Gênesis 3:1, está dizendo que a desobediência atrai maldição. Então, para voltar à casa do Pai, o que nós temos que fazer? Nós devemos fazer igual o filho pródigo, certo? Quem não conhece o filho pródigo, lá está escrito, deixa eu ver onde está escrito.
como o filho pródigo. Lucas 15, 11, 32 está dizendo assim, com a história dele, né? Então, como o pai deu tudo, a herança para o filho, porque ele queria sair e desfrutar da vida. E ele foi, e ele viajou, e ele desfrutou dos amigos, da bebedeira, das mulheres, de tudo que ele queria, ele desfrutou. E aí lá, né, nós sabemos a história, ele chegou a uma fome naquela terra, porque pode acontecer qualquer coisa numa nação, né? Pode acontecer, não pense assim, hoje eu tenho o que comer, onde dormir, eu tenho carro, eu tenho casa. Não, a gente não sabe do futuro. E aquela terra lá aconteceu isso. E ele começou a desejar a comer a comida dos porcos, que ele foi cuidar, e ninguém lhe dava nada. E ele, pronto, se humilhou. Não, eu vou até a casa do meu pai, eu vou dizer para ele, Senhor, meu pai, isso é uma parábola que Jesus contou. Meu pai, eu vou ser um dos seus jornaleiros, um dos seus empregados. Pelo menos aqui eu vou ter comida. Mas não, o pai não quis isso. Ele recebeu ele, abraçou, fez uma grande festa para recebê-lo, anel no dedo, né? Calçou ele, vestiu com as melhores roupas, até que surgiu o quê? O ciúme do próprio irmão dele, dizendo, Senhor, meu pai, eu estou aqui o tempo inteiro e não tem tudo isso, toda essa coisa de paparicação, né? Mas o pai é como Deus, aquele pai é igual a Deus. Ele não aguenta um coração quebrantado, um coração que se quebra diante da presença dele. E é por isso que nós estamos aqui colocando, entrega o teu caminho ao Senhor totalmente, confia nele e no mais ele tudo fará. Fiquem com Deus, até a próxima.